Gomes Oliveira Galego, vamos falar a respeito de raiva. Raiva, hein? Não é comigo que eu não tenho raiva, eu apenas fico chateado com algumas coisas. Não, raiva em animais, a Mas doença. você disse raiva, olhou pra mim, aí eu fico Não, cabreiro. raiva em animais. É o seguinte, a Gorete Santos fez uma reportagem que nós vamos mostrar agora, falando a respeito de casos de raiva que foram registrados em animais nos últimos 4 meses. Isso deixou as autoridades em saúde em uma situação de alerta, não de alarme. Calma você que está em casa, mas de alerta. Tomar medidas preventivas agora para evitar que algum dia, quem sabe no futuro, isso possa se tornar um problema. Vamos acompanhar na reportagem de Gorete Santos. A raiva é mais conhecida em cães e gatos, mas pode atingir também animais herbívoros, ou seja, aqueles que se alimentam de plantas, como macacos ou até bois e cavalos. No mês passado, um sagui infectado foi encontrado morto na Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Outros primatas também morreram na zona rural da cidade com suspeita da doença. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Raiva em Herbívoros explica que os principais transmissores da doença são 3 tipos de morcegos. Os morcegos hematófagos, eles são os principais transmissores para os herbívoros, atualmente. Mas o que é importante frisar é que, assim, no mundo existem mais de 1000 espécies de morcegos. Apenas 3 espécies dessas são morcegos hematófagos, que são aqueles morcegos que se alimentam de sangue. Esses morcegos que a gente vê nas nossas residências, eles se alimentam normalmente de frutas, de insetos, e que eles são importantes para toda a cadeia que existe. Esses 3 morcegos hematófagos, essas 3 espécies, eles também são importantes dentro da cadeia deles, mas assim, atualmente são os principais transmissores para a raiva dos herbívoros. Uma equipe da ADAP, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, é responsável pelo monitoramento dos riscos e pela orientação de pecuaristas para vacinar o rebanho, além de identificar os sintomas quando houver suspeita da doença. A gente trabalha com o intuito de tentar fazer o controle dessa doença nos herbívoros. Como que a gente faz isso? Através de palestras de educação sanitária, repassando a informação a informação de que é necessário fazer a vacina com reforço anual desses animais, dos herbívoros, para que a gente consiga tentar protegê-los. Em 2013, 2 pessoas morreram vítimas da raiva no Piauí. Uma em Parnaíba, outra no município de Pio Nono. Vale lembrar que a transmissão só ocorre se a pessoa for mordida por um animal infectado. Só nos últimos 4 meses foram confirmados 7 casos de raiva em herbívoros aqui no estado do Piauí, mas estima-se que esse número possa ser muito maior em função de uma subnotificação. Para evitar a proliferação da doença, as autoridades em saúde animal já planejam ações conjuntas de controle da raiva. O planejamento deve partir de uma reunião marcada para esta quarta-feira, proposta pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Cabe a nós, Conselho de Veterinária, como um órgão de fiscalização e um órgão de representação da nossa sociedade, unirmos os atores para que possamos pensar ações em conjunto, ações não isoladas, mas ações que se somem na educação, na prevenção e na orientação da nossa sociedade, de forma a diminuirmos a prevalência desse vírus que ora se manifesta e fortalecermos as ações de educação. Para os médicos veterinários, uma das causas do surgimento da doença em maior frequência é a aproximação de humanos e animais silvestres. Por isso, uma das principais ações de defesa é a conscientização da população. Muitas vezes a nossa sociedade, de forma sentimental, ela procura trazer animais silvestres para dentro do seu lar. E outros não dão a atenção devida aos seus cães, que são animais de companhia, cães e gatos. E isso mostra a necessidade do acompanhamento do médico veterinário a esses animais, principalmente animais de companhia, cães e gatos, com a cobertura vacinal adequada, que isso a Prefeitura faz muito bem nas suas campanhas, e o Estado, e também evitar se trazer animais silvestres para seus lares ou alimentá-los em ambientes públicos. Tá, então vamos falar com a Gorete Santos, né? Porque ela tem mais detalhes a respeito desse assunto. Gorete Santos, boa tarde para você. A preocupação central é a possibilidade disso chegar em seres humanos e até em cães e gatos. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Você é o Galego, a todos que nos acompanham.
A raiva a gente observa todos os anos aqui em Teresina, pelo menos, há sempre um grande reforço na divulgação da campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A gente observa agora um trabalho que é feito também no outro tipo de raiva, que é a raiva em herbívoros. A preocupação, Joelson, é justamente essa, porque a raiva é uma doença em humano que ela é letal, né? A gente não tem na literatura casos assim de sucesso em cura. O último caso aqui em Teresina, em humanos, foi registrado em 86, mas como nós vimos na reportagem, teve 2 pessoas que morreram em outros municípios há apenas 6 anos. A gente vai conversar agora a respeito desse trabalho que vem sendo executado aqui na capital, agora com a diretora do Centro de Zoonose, Oriana Bezerra, trazendo, portanto, para a gente as ações que são desenvolvidas aqui, mais especificamente em relação aos animais domésticos também, que requer uma grande atenção e, infelizmente, a gente ainda tem também um grande número de animais abandonados, que aí representam um risco maior, né, Oriana? Como é que está a questão do controle aqui na capital? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o programa da raiva, né, em relação ao controle nos animais, é bom a gente frisar que a raiva é transmitida por qualquer animal mamífero, então é importante fazermos todas as ações preconizadas pelo programa. Ação de vigilância, que é o que? Nós monitorarmos o que está aparecendo de animal com suspeita de sintomatologia nervosa e fazermos os exames para verificar se há ou não circulação viral. Além disso, a importância de nós identificarmos o tipo de variante, porque o gênero do vírus, existem vários variantes. Então, 8 delas já foram identificadas, variantes relacionadas a animal silvestre, relacionadas a cão e gato. Então, é preciso que nós temos essa identificação para saber qual é o tipo de circulação existente. Então, nós fazemos, embora o exame para a identificação da variante não seja feito em Teresina, mas nós encaminhamos para o Instituto Pasteur em São Paulo, que realiza essa identificação. Além das ações de vigilância, é preciso também que o município execute as ações de prevenção, que através de campanhas de vacinação em massa, é bom que a gente ressalte isso, é importante você vacinar o maior número de animais no menor intervalo de tempo. E isso hoje nos preocupa porque vários municípios no estado do Piauí não seguem o calendário. Então, por várias dificuldades que nós não vamos detalhar aqui, mas é preciso que isso seja revisto pela Secretaria de Saúde do Estado para uniformizar as campanhas de vacinação no estado do Piauí. Além disso, a capital realiza também o controle dos quirópteros, ou seja, dos morcegos. Então, nós temos as cavernas, os abrigos de morcegos existentes no município de Teresina, todos catalogados, e nós realizamos o monitoramento, inclusive a captura. Como foi mostrado na reportagem, os morcegos, os quirópteros, eles têm um papel importante, né, no meio ambiente. Então, embora o morcego... Só ressaltando, não é para sair matando o morcego. De forma alguma, certo? Agora, a partir do momento que qualquer pessoa identifica um morcego, não precisa saber se ele é hematófago, ou se ele é insectívoro, ou se ele é frugívoro, que ele pode comunicar a nível de município de Teresina, a Gerência de Zoonose, que nós iremos no local e iremos capturar esse morcego com o objetivo primeiro de identificarmos a espécie. E caso seja... Porque um morcego não é para você encontrar dentro do seu ambiente, por exemplo, você tem um quintal que tem árvores frutíferas, né? Uma mangueira, um cajueiro, e você aparece, tem no local um morcego caído, isso não é normal. Agora, deve ser eliminado, deve ser jogado fora? Não. Deve ser chamada a agência de zoonose, que nós iremos recolher esse animal e iremos fazer o exame da raiva aqui no laboratório da agência de zoonose. Que outras medidas devem ser adotadas, levando em consideração essa questão do morcego, já que é um vetor importante para o vírus da raiva, ainda que já tenha se dito que a maioria dos casos a maioria dessas espécies que ficam dentro das casas, por exemplo, não são
transmissoras, né? Mas a população, diante de uma situação dessa, há como se prevenir também? Porque a gente sabe de muitas informações, de muitas residências aqui que têm aparecido comunidades inteiras de morcegos. Na verdade, o morcego ou qualquer outro animal, ele tenta se abrigar, né? Então ele precisa primeiro de ter um acesso. Segundo, servir de abrigo àquele ambiente. E também, obviamente, de ele se alimentar e também beber água. Então, se eu tenho uma residência onde entre o meu forro e o teto, né, serve de abrigo para morcego, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que telar, porque vai evitar que o morcego entre e sirva de abrigo esse teto e, no entanto, não vai também favorecer, aumentar a temperatura desse ambiente. Além disso, se você tem, por exemplo, uma árvore na sua casa, uma mangueira, e lá está servindo de fonte de alimentação, se você iluminar essa árvore, vai evitar que o morcego também vá para aquele local. Além de uso de telas, né, de redes, que você pode utilizar cobrindo a copa da árvore, que também é outra maneira. Uma outra ação também preventiva, além de telar, você pode, ao invés de telar, melhor dizendo, usar fios de nylon, estendendo de uma ponta a outra, como se fossem as cordas do violão. Isso também evitará que o morcego utilize esse local como abrigo. Muito obrigada, então, Ariana Bezerra, que é diretora aqui do Centro de Zoonose, trazendo informações importantes para a gente a respeito da prevenção contra a raiva. Joelson.